dia 28 de novembro de 2017. O tema de hoje é co-criador, o estado de Buda. Em inúmeras palestras, esse assunto foi abordado e sempre foi explicado que, para que a pessoa seja um co-criador consciente, já num certo grau mais avançado, que não seja só reservar uma cadeira no cinema ou um lugar no estacionamento, é necessário um grau de luz, de frequência mais alta. Quanto maior a frequência, em hertz da pessoa, mais luz essa pessoa emite e mais capacidade de cocriação ela tem. Para que se possa entender isso, é necessário deixar claro o que é estado de Buda. O Buda, Siddhartha Gautama é o nome dele, era um príncipe multimilionário, castelos, áreas enormes, então uma família riquíssima, e o príncipe vivia dentro desta área dos palácios. E só via coisas boas, bonitas, positivas, como uma bolha em volta de toda esta área do palácio. Então ele não sabia nada da realidade da vida. Até que um dia ele saiu para dar uma volta pela cidade e viu um doente e perguntou para o auxiliar: o que é isto? E o auxiliar falou: isto é um doente, ele tem doença. Mais adiante ele encontrou um cadáver, um morto. E ele perguntou: o que é isto? Isto é uma pessoa que morreu, está morto. Isso provocou um tal choque em Siddhartha que o mundo dele veio literalmente abaixo. De uma bolha onde nada acontecia de errado, isto é, uma ilha da fantasia total, a ver pela primeira vez doentes e mortos, o choque foi terrível. E ele começou a pensar: se a vida não era aquela bolha em que ele vivia, o que havia fora da bolha? E como entender tudo isto? O que significa a doença? O que significa a morte? E assim por diante, e tudo mais. Ele não podia mais viver com esta imensa dúvida do que é a realidade, como o universo funciona. Então ele saiu do palácio e foi andar pelo mundo para descobrir como que o universo funciona, ou em busca da iluminação espiritual. Isso foram anos. E ele fez todos os tipos de sacrifícios para chegar na iluminação. Antes ele tinha tido tudo de bom, então agora ele tinha tudo de escassez. E isso durou bom tempo. Com o passar do tempo, ele foi vendo que não conseguia a iluminação através de todos aqueles procedimentos e protocolos de carência em que ele estava imerso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, sempre, de muito sofrimento. Depois de muito sofrimento, como ele não chegava à iluminação, não tinha as respostas que ele procurava, ele decidiu descansar sentado numa árvore. Sentou, encostou-se na árvore
E nesse ponto, ele soltou. Ou desistiu da busca. Ou desapegou de tudo. E nesse exato momento, iluminou-se. Nesse exato momento, o véu da realidade rasgou-se e ele viu a realidade nua e crua como ela é. E a partir daí, ele deixou de ser Siddhartha e passou a ser chamado o Buda. Isso foi mais ou menos há 2.400, 2.500 anos atrás. Mais ou menos da mesma época em que Lao Tse também falava na China, portanto, muito perto, sobre o taoísmo, sobre o Tao, sobre soltar. E mais ou menos nessa mesma época, na Grécia, um pouco mais longe, Sócrates também soltava e bebia o veneno. Como ele tinha sido condenado a tomar, já que ele fazia muitas perguntas consideradas impertinentes. Então, o estado de Buda, quando se fala que o co-criador total, absoluto, deve ser assim, é esse estado no momento em que Siddhartha soltou tudo. Quando ele soltou tudo, ele precisava de alguma coisa? Não. Ele não precisava de mais nada. Ele tinha alguma coisa? Não. Ele não tinha nada. Ele tinha abandonado tudo lá no palácio e foi embora pelo mundo. E só aconteceu a iluminação porque ele soltou tudo. Quando ele desistiu, ele conseguiu. Quando ele desistiu, ele conquistou. Quando ele desistiu, ele teve aquilo que ele mais almejava e aquilo que ele tinha feito enormes sacrifícios sem conseguir, ele conseguiu quando ele soltou. Depois ele explicou em toda a teologia que foi criada que isso seria chamado ausência de desejos. Que todo desejo traz sofrimento. Portanto, a ausência de desejos acaba com o sofrimento. Bom, isto deve ter parecido naquela época uma coisa indescritível. Mas é uma coisa extremamente óbvia. Todo desejo traz sofrimento, inevitavelmente. Por quê? Porque para conseguir aquele desejo, a pessoa terá que fazer esforços, esforços e mais esforços. E quando conquistar aquilo, verá que por alguns 10 segundos é suficiente. E logo em seguida, ela quer outro maior que aquilo, mais que aquilo. Aí começa tudo de novo, até conseguir um pneu mais largo. Assim que consegue isso, dura 30 segundos, precisa de um carro maior. Aí começa a busca, o trabalho, a competição
por um carro maior. Assim que consegue este carro, também dura uns 30 segundos, outro carro, até que tenha o melhor carro do mundo. Mas, inevitavelmente, isso não será suficiente. Então é preciso ter, pelo menos, uns 5 carros deste. Mas tem outros modelos, porque tem esporte, tem de luxo, tem N modelos. Alguns multimilionários têm 250 carros na garagem. E quando os carros já são suficientes, aí nós temos os barcos. E aí temos iates e maiores. No momento, o maior que existe vale 500 milhões de dólares. Iates de mais de 100 metros. Quase um navio transatlântico. Depois nós temos os aviões. Depois nós temos os castelos, as casas, os castelos de 40 quartos e assim por diante. E aí nós temos que ter castelos em cada continente, nas ilhas e assim por diante. Chegará um dia em que isso é suficiente? Não. Nunca. Porque isso é parte inerente do ego, do complexo R do cérebro reptiliano. Nunca é suficiente, porque o cérebro reptiliano precisa se sentir seguro. E para se sentir seguro, ele precisa ter poder. E poder é uma coisa que não tem, literalmente, limite. Então, nunca é suficiente. Mesmo que domine um planeta inteiro, não será suficiente, porque este ego terá medo de que gente de outro planeta possa vir aqui. Ou de que os que estão aqui possam se revoltar contra esta situação. Então, o ego precisa reforçar a segurança. E aí, segurança pede mais segurança, que pede mais segurança. E aí, qual que é o limite da segurança? Na Guerra Fria, nós tínhamos cada um com mais ou menos 30 mil bombas atômicas e de hidrogênio. Quantas bombas precisa para levar um planeta de volta à era dos dinossauros? Poucas. Mas cada um tinha 30 mil. Por segurança. E elas devem ser jogadas de avião, disparadas por terra, de mísseis e de submarinos, terra, mar e ar. E isso tudo duplicado, triplicado, redundante, para garantir que a destruição seja total N vezes. Isto é, a capacidade de destruir tudo no planeta, uma vez, não. A capacidade é 10 vezes destruído. Isto é, você mata o morto 10 vezes para garantir que o morto está morto. E isto é o absolutamente normal. Tanto vale para qualquer tipo de empreendimento, de negócio, de instituição, de pessoa. Todos os seres com cérebro reptiliano, complexo R, terão a mesma problemática, inevitavelmente.
Então o sofrimento é inevitável. É uma coisa que ninguém quer ouvir falar, politicamente incorreto, mas é a realidade nua e crua. Quanto mais desejos, mais sofrimento, porque é impossível alcançar todos os desejos que um cérebro reptiliano tenha. Nunca será suficiente. Então, quando Siddhartha encostou na árvore, teve a intuição espetacular de enxergar, de ver, de sentir que não havia solução para este problema. Que a única solução possível seria soltar os desejos. E aí ele descobriu, como Lao Tse também, uma coisa extremamente interessante, que quando soltou, recebeu. Soltou, teve. Mas continuou soltando. Não é que soltou para ter. Não. Soltou porque, filosoficamente, é a única forma de ser feliz. Então ele soltou. Se veio, metaforicamente, um carro de presente em seguida, este carro não significava absolutamente nada para ele. Aí deram 2 carros para ele. Ele continuou soltando e agora ele tinha 2 carros. Mas os 2 carros não significavam nada. Até que ele ganhou 295 carros, que também não significavam nada para ele. Se tem carro, ótimo. Se não tem carro, ótimo. Soltou tudo. E aí vem. Mas não significa nada para o Buda. Esta é a única forma em que o universo funciona. Eu quero ver se nesta gravação isto fica absolutamente claro como funciona um co-criador consciente. Todos são co-criadores, por definição, já que todos têm uma centelha divina dentro de si. Os experimentos de mecânica quântica mostraram que um inseto é capaz de fazer escolhas de acordo com o interesse dele. Se a comida está aqui, ele é capaz de afetar quanticamente o entorno do alimento para que ele obtenha o alimento. Isto é, a intenção do inseto modifica o entorno quanticamente, isto é, a nível de quarks, cordas, bóson de Higgs, vácuo quântico, para que o inseto consiga aquilo que ele quer. Isso foi testado em laboratório. Então, qualquer ser
E isso pode ser descido até uma ameba unicelular, também terá seus interesses particulares, sua intenção de conseguir algo, sempre comida, bem-estar, zona de conforto. E essa intenção do inseto, por exemplo, modifica as condições gerais para que ele obtenha aquilo. Então, um inseto já faz isso. Um inseto já é um co-criador. À medida que evoluímos na cadeia filogenética, todos os animais fazem a mesma coisa. E mais ou menos obtêm o que desejam, já que tem que interagir com todos os outros na biosfera. É claro que um chimpanzé quer dominar os 30 do grupo. E assim que ele conseguir isso, ele quer dominar o outro grupo de 30 que tem daqui a 2 quilômetros na floresta. E assim que ele dominar o outro grupo de 30, ele quer dominar o outro grupo de 30 que está a 4 quilômetros na floresta. E assim por diante. Até que o chimpanzé dominasse a floresta inteira. E depois ele iria querer dominar todas as florestas do planeta. Isto, um único chimpanzé. Porém, neste grupo tem 30. Todos os 30, com algumas exceções, desejam a mesma coisa. Então, o conflito começa. E o resultado do conflito é que nós teremos um macho alfa e os machos seguidores. O alfa tentará dominar o outro grupo, que lá também tem um alfa. Então nós teremos uma guerra dos dois grupos. Se vocês assistem Animal Planet, de vez em quando vocês poderão ver esses conflitos gravados ao vivo. Um grupo contra outro grupo. Chimpanzés caçando chimpanzés. E vocês sabem que chimpanzés não tem muito limite de crueldade. Como que o chimpanzé poderá ser feliz desta forma? Impossível. Bom, mas ele não... Deste lado da realidade, ele não tem esta autoconsciência como nós estamos explicando. Então, toda esta filosofia do poder, o chimpanzé não tem. É o instinto do cérebro reptiliano em conquistar mais poder, poder e poder. No ser humano que tem a autoconsciência, isso então vem à tona completamente, né? Emerge a necessidade de conquista de bens, de tudo e de todos. E aí vem o conflito entre todos. Então é bastante difícil conseguir tudo que se quer, dado o número de competidores que querem a mesma coisa que a pessoa quer. Qual a solução? Soltar. Então, o estado de Buda é o daquela pessoa que já chegou a todas essas conclusões, que já entendeu que não existe solução por este caminho e que entendeu como que o universo funciona.
A única maneira em que funciona é quando se solta o interesse do ego. Então se fala soltar o ego. O ego nunca desaparecerá. É forma metafórica de se falar. Enquanto houver a individualidade que recobre a centelha divina, uma casca, o ego existirá. O ego é esta casca de individualidade que dá esse sentido de que eu existo, eu penso, logo existo, ou meu nome é fulano de tal, o RG número tal. Essa identidade é o ego. A única maneira deste ego ter as suas necessidades supridas é soltar o ego. Quando solta os seus interesses particulares, isto é, o ego passa a seguir a centelha, fazer o que a centelha quer, unificar-se com a centelha, tornar-se um com a centelha. Então, neste momento, o interesse particular do ego desapareceu. A partir desse momento, só existe o interesse particular da centelha. É isso que acontece quando se fala soltar o ego. Essa unificação, iluminação. Foi isso que aconteceu com Siddhartha na hora em que ele soltou o mundo. Nesse ponto, a pessoa passa a ter a capacidade de co-criar conscientemente praticamente qualquer coisa. Ponto. Por que que esta capacidade surgiu? Porque nada mais interessa a este ego que está em fusão com a centelha divina. Então, casa, carro, apartamento, palácios, aviões, barcos, planetas, galáxias, etc., não significam nada. Ponto. E quando tudo isto não significa mais nada, aí este ser que soltou tem o poder de afetar tudo isto. Porque tudo isto passou a ser irrelevante para o ser iluminado. Existem graus de iluminação, graus, como expansão de consciência em infinita. Mesma coisa a iluminação. A ressonância com o todo pode ser cada vez mais perfeita. Tem subharmônicos.
Quanto mais iluminado ficar, mais poder terá. Este poder do ser iluminado é utilizado para o benefício próprio dele? Nunca. Nunca. Se o ser iluminado usar o poder da iluminação em benefício próprio, a quantidade e qualidade de iluminação diminuirá. Portanto, você pode estar muito iluminado e perder a luz, perder a frequência. Se baixar a frequência, a luz pode acabar e você pode mergulhar no mundo das trevas. É uma via de mão dupla, o tempo todo. Ninguém está garantido para sempre. Nenhum ser que se iluminou está garantido para sempre. Nenhum ser que se iluminou pode deixar de controlar os próprios pensamentos e sentimentos. Nenhum ser que se iluminou pode deixar de pensar. Cancelado, 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 quando aparece um sentimento negativo na sua mente. Os seres negativos emitem pensamentos negativos para todos os seres iluminados o tempo todo. É uma batalha eterna. Portanto, não existe zona de conforto para seres iluminados. O tempo todo deve-se estar vigilante. Por isso foi dito, orai e vigiai, 24 horas por dia. Não importa o grau de iluminação do ser. Ele pode perder a luz que ele conquistou arduamente. Então, esta é a realidade nua e crua do universo. Se fizer um manual, um livro, com todas estas verdades nuas e cruas de como funciona o universo, alguém leria? Alguém quer saber isto? Contamos quanto? Num planeta, uma mão? Quem quer saber realmente como a coisa funciona? Se o Buda tivesse falado aquilo que ele viu, sentado embaixo da árvore, vocês acham que hoje nós estaríamos aqui falando dele? Que a mensagem dele teria chegado 2.500 anos depois? Se Lao Tse tivesse contado o que ele sabia na China daquela época, ele teria ficado vivo? A mensagem teria chegado até nós? Se ele tivesse explicado o Tao Te Ching, alguém seguiria
Lao Tse, ou o taoísmo, ou Sócrates. É óbvio que se isso acontecesse, não daria numa mão. Como o Buda falou, precisa de um que entenda o que eu estou explicando. Um. Teremos milhares de seguidores? Ele falou, não. Eu só preciso de um. E este um já é um milagre que venha a existir. Um que entenda e que aceite. E que passe para frente. E que viva aquilo. Porque a realidade é completamente antagônica ao complexo R, ao cérebro reptiliano, ao interesse particular. E isto é o óbvio. Se o ser está dentro do todo, e o todo é tudo o que existe, como fica o interesse do ser e o interesse do todo? Quando que essas duas vontades entram em fase? Quando? Se o interesse do cérebro reptiliano é só ele próprio. Porque vamos supor que o cérebro reptiliano conseguisse dominar, como eu falei, um planeta inteiro, depois um sistema solar, depois uma galáxia, depois todas as galáxias, o universo inteiro. Vamos supor que um ser chegasse a conseguir isto. Quando ele dominasse tudo, o que ele pensaria? O que é isto que eu consegui? O universo inteiro. Como que existem essas leis cósmicas de física, com ajustes na 36ª casa decimal, para que exista vida num planeta? Dezenas dessas leis. Quem que criou? Quem que organizou? Quem que domina isto? Porque, inevitavelmente, o ser que dominou o universo inteiro ainda não tem o poder total. Porque ele dominou o que está dentro. Mas e o que está fora? Ele dominou o imanente, mas e o transcendente? Então, inevitavelmente, este ser pensará que tenho que dominar, conquistar, eliminar, substituir o todo. Esse ser pensará, eu tenho que ser o todo. Eu não posso ficar debaixo dele. Quem é o ser que está comandando o universo? Então seria, digamos, a batalha final. O ser que dominou tudo, querendo virar o todo. Isso é óbvio que é impossível. Mas precisa chegar nesse ponto para o ser talvez chegar à conclusão de que é impossível eu virar o todo. Porque, filosoficamente,
É a mesma coisa se você descer no tamanho das conquistas, a primeira conquista. Que a primeira conquista levará à última conquista. O primeiro carro, o segundo carro, o terceiro carro, até o universo inteiro e até querer destruir o todo e tomar o lugar dele. Inevitável. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, e que leva a outra. Então o problema já persiste desde a primeira vez em que o ego surge com a centelha dentro dele. Penso, logo existo. Portanto, aí começou o problema, porque aí começou a luta pelo poder. Este ser quer amealhar mais poder e mais poder e mais poder. Então é intrínseco ao universo esta problemática, esta questão. É intrínseco. E não há como fugir disto. Porque todos estão dentro do universo, dentro do todo. Não existe forma de fugir deste dilema, a não ser soltando. Soltar é o primeiro passo para se chegar a servir o Pai alegremente. Ponto. Quando se chegar nisto, chegou na iluminação. Todo este dilema só existe na cabeça dos seres que ainda não chegaram na iluminação. Porque os que já chegaram, eles já estão em fusão, portanto, eles não têm nenhuma problemática deste tipo na mente deles. Eles não estão em conflito, eles não estão em crise existencial, não existe mais esta batalha pelo ego. E nesse ponto é que o ego pode ser realizado completamente. Então, é neste ponto que um ser pode se realizar. Isto é, que a centelha que está dentro dele possa fazer tudo que ela pode por ele, pelo ser. A centelha só pode prover todas as necessidades do ser quando o ser deixar. E para deixar, ele tem que soltar. Evidentemente que isso leva bastante tempo. Muito tempo. Mas a capacidade de cocriação vai aumentando gradativamente à medida que o nível de luz aumenta no ser, em que ele emana mais luz. Então, para ele, a cadeira do cinema não é problema. O lugar no estacionamento não é problema. A casa, carro, apartamento não é problema. As fazendas com os bois não nada, nem os iates, os aviões, e seja lá o que for. E ao longo da história vocês veem isso seguidamente em algumas pessoas, como eu disse. Alguém poderia imaginar que Gandhi
precisava morar num palácio de 40 quartos e ter 10, 20, 30 carros, e iates e aviões? Já imaginaram? Ele vestido com aquele lençol nos aviões e iates? Ninguém consegue imaginar uma cena dessa, porque é o cúmulo do absurdo. Para ele, ter um tetozinho para dormir, uma esteira no chão e um pouco de comida para manter o próprio corpo é mais do que o suficiente. Porque os interesses particulares dele não tem nada a ver com ele. Ele só está trabalhando para ajudar os outros 300 milhões que precisam se libertar. E é isso que ele faz. E é isso que ele consegue. Uma coisa monumental, mas consegue soltando. A única forma de conseguir algo realmente valioso, realmente que perdura, é soltar. Porque é lógico, pela conquista, pela barbárie, dá para conquistar muita coisa, lógico. A história deste planeta mostra isso soberbamente. Devem existir vários planetas bárbaros pelo mundo afora em evolução, mas este aqui não deixa nada a dever a nenhum outro. Leiam a história desses 6.000 anos, não vamos nem falar antes dos 6.000 anos, de 6.000 até hoje, ou amanhã, o ano que vem, daqui a 10 anos. Porque vocês sabem, a história se repete e se repete, enquanto não se aprende com ela. Enquanto não se aprende, a história se repete. Então dá para conquistar competindo? Com certeza. O difícil é manter. Porque tem outro que também quer a mesma coisa e fará de tudo para eliminar você da competição. Do mesmo jeito que você fará de tudo para eliminar o outro da competição. Mas tem um outro, tem um outro, tem um outro, e assim por diante. Então vocês podem ver que ao longo da história, muitos impérios enormes, gigantescos, e acabaram. Nenhum império conseguiu dominar o mundo inteiro. Interessante isso. Todos tentaram. Mas eles vão, e chega a um limite que dali não passa. Ou eles encontram um adversário tão feroz quanto, ou o todo põe um limite na ambição do ser que quer dominar o mundo inteiro. Porque cairia naquilo que a gente já falou. Se ele dominar o planeta inteiro, ele quer dominar o sistema solar inteiro. E depois, esse quadrante da galáxia, depois a galáxia inteira, depois o aglomerado, e depois até chegar a dominar tudo, e aí ele querer eliminar o todo. Então, para não se perder tanto tempo assim, o todo já põe um limite no quadradinho da brincadeira, do playground, e até ali vai, e dali não passa. Estudem a história de todos os impérios e vocês verão exatamente isto acontecer. E houve caso
em que não havia nenhuma força contrária que pudesse impedir a conquista. Tal era o poder do conquistador. Mas aí aconteceu algo completamente imponderável. Um problema surgiu na capital do reino e o conquistador foi obrigado a voltar para a capital para controlar a situação. Porque vocês sabem, quanto mais você estica a linha de logística, mais complicado fica fazer guerra. Então, quando se estica para dominar o mundo inteiro, a coisa vai longe. E o poder está na sede do império. Então, o imponderável acontecia. Um probleminha surgia na sede do império e o conquistador, o imperador, seja lá o nome que se der, tinha que voltar correndo para controlar aquela situação. E aí ele perdia o controle do avanço que estava tendo. E aí ele perdia o controle do mundo inteiro como ele almejava. Então, mesmo quando não se encontra um opositor à altura, algo acontecerá que impedirá o avanço sem limite daquele ser. E isso nós estamos falando, vejam bem, num planeta minúsculo, na borda de uma galáxia comum, num dos confins do universo, porque isso é só uma metáfora, porque o que é o confim do universo? Qual o formato do universo? Para se falar que aqui é o centro, ou aqui é o centro, ou aqui é no meio, ou aqui nesta borda. O universo tem borda? Tem fronteira? Tem para cima? Tem para baixo? Tem para o lado? Isso é só para o ser humano poder assistir filme de ficção científica. Quando eles veem as naves voando neste plano, ou as naves sempre voam, não é? No plano horizontal. Vocês nunca viram nave que faz assim, ou que faz assim, né? As naves sempre estão voando no nível horizontal. Agora, o que é esse nível horizontal? Tem algum nível horizontal no universo? Para cima, para baixo, para o lado? Se a nave fizer isso, qual é a visão que ela tem? Horizontal. Mas, na verdade, ela está na vertical. Então, o universo tem para cima, para baixo, para o lado, tem o quê? Isso é só uma elaboração mental para um tipo de cérebro humano poder se localizar no tempo e espaço. Que ficaria muito complicado para filmar e para assistir uma batalha em que tem naves para cima, para baixo, para o lado, não é? Quem queria assistir uma coisa dessa e entender o que está acontecendo? Pois é. E isso é só um pequeno exemplo da problemática que o cérebro reptiliano tem para se expandir. Se num planeta desse tamanho, quando ele vai muito além do livre-arbítrio dele, corta-se e para aquilo imediatamente.
Quer dizer, não passa nem de um território minúsculo, de um planeta minúsculo. Mas se nós deixarmos, o ser quer dominar o universo inteiro. Porque, como eu já disse, o cérebro reptiliano tem um medo intrínseco e por isso ele precisa ter mais poder e mais poder e mais poder para se sentir seguro. E como isso nunca é suficiente, qual é o limite? O que nós já explicamos. E tudo começa com eu penso, logo existo. O Buda enxergou e sentiu tudo isto num milésimo de segundo da iluminação. Sentiu a inutilidade de toda esta batalha do ego, de toda a perda de tempo do ego nessas lutas e conquistas infinitas. E percebeu que todo o sofrimento que ele tinha passado acabou no momento em que ele soltou. Quem já fez essa experiência de soltar realmente ou desistir, vê que quando desistiu, as coisas andaram. Eu já contei o caso de um grupo de empresários que montaram uma empresa e que durante meses e meses e meses eles fizeram todo o esforço possível e imaginável para fazer o negócio dar certo, faturar. Sem nenhum resultado, com muita experiência, com muitos contatos, etc, etc, etc. Não era falta de competência. Até que numa sexta-feira eles desistiram de fazer aquela empresa, resolveram fechar a empresa e cada um cuidar da sua vida. E foram para casa. E soltaram. Fechou o negócio. Acabou. Na segunda-feira o negócio frutificou. Porque eles tinham desistido na sexta-feira. Esta regra é válida para qualquer coisa que se queira, que se empreenda no universo inteiro. Sempre está debaixo desta regra. Não importa a galáxia, não importa a dimensão da realidade, se é na quinta dimensão, na sexta, na décima, não importa qual dimensão for, a regra é esta. Quando solta, tudo frutifica. Quando segura, quando põe pressão, nada anda. Ou vira uma batalha épica para se conquistar uma coisa desse tamanho. Objetivos minúsculos viram uma coisa do outro mundo, de esforço, de energia, de batalha para conseguir. E não se consegue. E quando se desiste, aquilo frutifica. Quem é que faz frutificar? O todo. Quem que põe pressão? O ego. Então, é simples. Não adianta pôr pressão. Nunca. Não adianta pôr ansiedade, querer, redobrar o esforço, que não funcionará. Não dará certo.
E se conquistar alguma coisa é por pouco tempo. Então, co-criador consciente é aquele que já entendeu exatamente isto. Isso tudo já foi explicado horas e horas e horas, porque vocês sabem que tem 75 vídeos gratuitos. Este é o 76. Mas todos os outros da EAD, dos cursos que eu estou editando, sobre assuntos específicos. Então, a diversidade de abordagem do problema é praticamente infinita. Ainda tem muita coisa para ser gravada. N ângulos para serem analisados, mostrados. Todos convergindo para a mesma coisa. A unificação com o todo. Se precisa ganhar dinheiro para poder ficar em paz e poder fazer a unificação com o todo não tem nenhum problema com isto. O todo não tem nenhum problema que se ganhe dinheiro, que se fique bilionário, nenhum. Tem vários, só nesse planeta, bastante. Nenhum problema. O problema surge quando há apego, igual a não soltar. É irrelevante se a pessoa tem 250 carros. O que significa um ser iluminado ter 250 carros? Nada. Tanto faz um carro quanto o outro, ou nenhum, para o ser iluminado. E assim tudo mais. E é por isso que volume de bens não significa nada. Mas onde tem apego, o sofrimento surge. Então, é possível ter os bens sem sofrimento? É, se não houver apego, se não houver desejo. Como o Buda falou, desejo igual sofrimento. Então o co-criador, consciente, que co-cria tudo isto, ele é capaz de fazer isso porque tudo isto não significa nada para ele. Toda a riqueza que existe no universo, os planetas inteiros de ouro ou diamante, ou seja lá o que for, significa alguma coisa para o todo? O todo fabrica planeta de diamante porque ele quer guardar num estoque? O que ele fará com os diamantes, o ouro e tudo mais? Se ele emana isso assim. Lembra? O todo é o que cria, é o que transforma, o que emana. O que faz o bóson de Higgs colidir com uma outra onda e a matéria surgir no universo. Os quarks. Uma onda que colide contra a onda e aí passa a haver quark.
e de quark passa a haver próton, e depois átomos, molécula, ouro, diamantes, etc. Tudo vindo de duas ondas que colidiram, saídas do vácuo quântico, e viram planetas de ouro e planetas de diamantes e etc, etc, etc. Duas ondas do todo que colidem e a matéria surge no universo. A massa, ouro, diamantes. Duas ondinhas do todo viram galáxias e universos. Portanto, que significado tem essas coisas para o todo? Que faz isso o tempo inteiro, gerando novos planetas e galáxias para novos habitantes, que ele gera o tempo inteiro. Novas centelhas emanadas dele o tempo inteiro, recobertas com um novo ego, para o início da sua longa caminhada, até que se torne um co-criador consciente e volte ao Pai. Se funda com o todo. E o todo faz isso para quê? Para que o ser tenha alegria. Cada uma dessas centelhas propicia alegria ao ser em que elas estão. Felicidade, alegria, prosperidade, abundância, tudo que pode existir de bom. Esse é o interesse do todo. Espalhar a boa-ventura pelo universo e multiverso e etc. Portanto, não existe problema de cocriação. Basta mais luz. E para ter mais luz, precisa de ajudar, trabalhar e estudar. Sem estudo, ninguém chegará. Porque é preciso ter conhecimento. Sem ajudar, impossível. E sem trabalhar, também impossível. E isto é que aumenta a taxa de emissão de luz, a taxa de frequência do ser. Quanto ele mais ajuda, mais luz ele emite. Mais co-criador consciente ele fica. Mais ele co-cria sem nenhuma dificuldade. Só que ele co-cria para os outros. Ele não cocria nada para ele. O todo não cocria ou cria nada para si. Ele só cria para os demais. O todo precisa de alguma coisa? Pois é. Então tudo que o todo faz é só para ajudar os outros. Dar alegria, etc, etc, para as criaturas que ele vai emanando pelo tempo afora. Para ele, nada. Nada. A alegria do todo é que o ser entre em fusão com ele. Ele veja que o ser está feliz. Chegou lá, ficou feliz. Está realizado. Está realizando, está ajudando os outros. Aí o todo fica feliz. Não que o todo não seja feliz. Ele já é feliz por princípio. Mas a alegria é infinita. Então ele pode ter alegria por cada ser que criou e que está evoluindo.
Agora, é preciso não confundir uma coisinha. Pensamento mágico com cocriação. Pensamento mágico é aquela coisa que o ser pensa que pode conseguir aquilo que o co-criador faz sem ser co-criador. Isto é, o jeitinho. Com uma magia, um feitiço, um artifício, uma manipulação material, um acordo com negativos, ele possa conseguir aquilo que seria normal um co-criador fazer. Isto é, ele quer criar um atalho. Ele quer um atalho para não ter o trabalho de se tornar um co-criador. Então, ele pensa que é possível dar um jeitinho na coisa e conseguir sem ter a dedicação que o co-criador teve. Então tem 1000 artifícios, formas imaginadas, N livros sobre o assunto. Né? Eu sempre falo do passar a mão no pelo do gato, que é qualquer protocolo destes é a mesma coisa, tanto vale um quanto vale o outro, quer dizer, na prática eles não valem nada, mas dá a ideia de que é possível conseguir a capacidade de cocriação sem passar por todo o processo de aprendizagem, de trabalho, etc. Isso não existe. Mas o ego acredita piamente, muitas vezes acredita piamente nisto, porque é altamente sedutor de que dá para dar um jeitinho sem ter o trabalho de chegar na iluminação. Então tem 1000 receitas de bolo pelo mundo afora, de mágicas ou magias para se conseguir de forma antinatural o que se conseguiria com um pouco mais de esforço. Porque é um paradoxo, né? A pessoa poderia agora perguntar: e quanto é o esforço que eu tenho que fazer para iniciar no caminho do co-criador consciente? Nenhum. Caiu a ficha? Será que caiu a ficha? Quanto de esforço eu tenho que fazer para entrar no caminho, na senda dos co-criadores conscientes? Quanto? Eu tenho que trabalhar como um burro de carga, como um escravo, para chegar nisso? Não foi exatamente isto que aconteceu com Siddhartha Gautama, o Buda. Não foi isto. Qual o trabalho que ele teve? Soltou. O trabalho que ele teve foi quando
o ego estava tentando achar a iluminação e conseguir por si próprio. Tudo aquilo esfumou-se quando ele sentou embaixo da árvore e soltou, e naquele instante iluminou-se. Entenderam? Qual foi o trabalho que deu para chegar na iluminação? Nada. Nada. O trabalho era ego. Quando ele soltou o ego, acabou o problema, está iluminado. Porque a iluminação é um dom que o todo dá. Não precisa ninguém trabalhar para a iluminação. O todo dá a iluminação. O todo não deu a centelha coberta por este ego. A centelha está ali de graça. O que este ego tem que fazer? Só fundir-se com a centelha. Se quando o ego surgiu pela primeira vez, o ser emanado no primeiro nanosegundo, se neste nanosegundo o ser resolvesse soltar, haveria fusão instantânea com a centelha e o ser já estaria iluminado. Assim que acabou de nascer. Quando a onda soltou-se do todo, forma de falar, se esta onda fundir-se com a centelha, já está iluminada. Então, será que não foi isso que aconteceu com os seres iluminados desde o início dos tempos? Garanto que todo mundo que estuda um pouco de teologia já ouviu falar de N seres desse tipo em todas as mitologias do planeta Terra. Tem explicações da existência de seres que não são homens nem mulheres, que não passaram pela evolução filogenética. Não é verdade? É. Esses seres foram criados como? E todos os seres têm livre-arbítrio. Esses seres também, quando nasceram com livre-arbítrio. Eles escolheram. Mas eles escolheram imediatamente. Penso, logo existo e unifico com o todo. O ego destes seres não se rebelou contra o todo, desde o primeiro nanosegundo de existência do ser. É por isso que existem seres que não seguiram o caminho da evolução normal, como se fala, pelo universo afora. Segue o caminho de todos os viventes pelos planetas. Seres que não precisaram estar aqui. Porque desde o início eles optaram. A questão da opção está sempre aberta a qualquer ser. Assim que ele é emanado, ele pode se rebelar. Mais ou menos, né? Porque quando o ego fala, penso, logo existo, e quero isso, quero aquilo, e quero não sei o quê, pronto. Ele já entrou num caminho de meio oposição ao todo. Porque o que o ser poderia fazer? Soltar. Mas ele não solta de início. Levará N tempos
para soltar. Mas ele poderia ter soltado de cara. Mas não acontece. Mas isso é o livre-arbítrio. Isso está dentro do plano. Faz parte do contexto geral da coisa. Era inevitável que N quer seguir o próprio caminho, até aprender que deveria soltar. Mas no meio do caminho, todos esses seres aprenderão muitas coisas, agregarão muita informação, então o todo cresce sem parar em termos de informação vivida. Cada parte vivenciando experiências. Tudo isso faz parte do plano. Não é determinístico. Não é obrigatório que seja assim. Mas é uma possibilidade que poderia ocorrer e que ocorre. Se um ser for emanado com livre-arbítrio, ele poderá escolher caminhos próprios, até que ele descubra como funciona o universo. Como também ele poderá se opor ferozmente ao plano geral. E isso também acontece pelo universo afora. N seres também se opõem tenazmente aos objetivos do todo. Que é claro, cai naquela situação que nós já falamos. Eles, quando acordam, nasceram, emanados, onde estou, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para onde vou. E quando eles percebem que eles estão dentro do todo, eles se rebelam. Porque não aceitam serem menos que o todo. Quer dizer, de cara já cai naquela situação de que o sujeito que conquistou o universo inteiro, e aí ele vai ter que se defrontar, que ele quer tirar o todo do lugar, para tomar o lugar do todo. Então, o ser emanado pode ter a mesma atitude desde o início, e tem. Muitos têm. E continuam tendo. Agora, pode-se pensar que seja um acidente de percurso. Por como que existem esses seres que se opõem? Bom, existem porque tem livre arbítrio. E que função tem esses seres na ordem geral da coisa? Aí é muito interessante. Já perceberam que a existência desses seres faz com que os demais saiam da zona de conforto? Se esses seres do contra não existissem, eles teriam que ser criados. Porque eles exercem uma função extremamente importante. Por mais que eles não tenham tido isto como objetivo. Mas é um efeito colateral. A existência dos negativos faz com que os que não são opositores filosóficos contra o todo tenham que sair da zona de conforto para evoluir. Por quê? Porque é lógico que os que são contra a obra do todo. Então eles têm que cutucar, destruir a obra do todo e dos que são a favor do todo.
Então eles, claro que cutucam, né? Eles fazem de tudo, eles sugerem, eles dá milhões de maneiras diferentes de eles interferirem no andamento geral do universo. Milhões de problemas de múltiplas formas e gravidade e tipos, eles criam o tempo todo. Isto é, eles trabalham o tempo todo. Então o trabalho eles já estão fazendo, lembra? Ajudar, trabalhar, estudar. Bom, duas coisas eles já fazem. Porque eles trabalham o tempo inteiro e eles estudam, aqueles que podem estudar, é claro, porque você sabe que tem um problema hierárquico complicado. Mas os que podem estudar, estudam. Então estudar e trabalhar, eles já estão fazendo. A outra peça do triângulo, que é o ajudar, eles estão tentando pôr areia no motor de todos os jeitos. Mas, por incrível que pareça, se vocês considerarem isto sob um outro ângulo do prisma, adivinha? Eles estão ajudando. Embora isso seja indiretamente um efeito colateral da coisa. Mas como eles forçam a criação de problemas de todos os tipos para todos os demais que não fazem parte da própria turma, então eles fazem todo mundo crescer, evoluir. A duras penas, certo? Com problemas e mais problemas e mais problemas. Aí cai na calcinádio, né? Da alquimia. Por que tem calcinádio? Pois é. Então, os do contra, trabalhando incessantemente, com grande inteligência, vocês lembram? Lembram? São extremamente inteligentes. Claro, tem uma hierarquia, mas forçam que os demais cresçam, que não fiquem na zona de conforto. Porque senão, isso seria um problema seríssimo. Todo mundo, né, a grande parte, na zona de conforto, que não quer crescer, evoluir, aprender. Então os problemas, tinha que aparecer problemas. E aí, precisa de alguém para criar os problemas, porque se todo mundo está na zona de conforto, ninguém vai criar problema. Então tem que ter umas pessoas do contra para criar problema. Até aí tudo funciona perfeitamente. Está tudo dentro da ordem geral da coisa, do plano geral. O problema surge com mais gravidade, digamos assim, quando os seres que estão no caminho da evolução dão passagem completamente ao ser do contra, qualquer um deles. Entenderam? Quando dá passagem, nenhum ser do contra é capaz de dominar um ser em evolução que não queira ser dominado. No meu espírito, mando eu. Ou na minha alma, mando eu. Ou o nome que se quiser. Ninguém consegue dominar aquele que não se deixa dominar. Então o livre-arbítrio está garantido. Por definição do todo. Quem não quer não é dominado. Pode pôr a sugestão na cabeça, cancelado, cancelado, cancelado. Nem que eu tenha que falar 24 horas por dia cancelado, eu não deixo tomar em conta da minha mente.
pôs um objetivo negativo, eu troco por um positivo. Até que isso vira automático e pronto, e acabou o problema. Nenhum ser de luz vai ficar pensando cancelado, cancelado o tempo todo. Isso não existe. Isso é só quando se está no caminho da evolução, aprendendo, aí você cria uma rotina dessa, põe na sua cabeça e pronto, e esse cancelado vira automático. Então nenhum ser de luz vai ficar lá na quinta, oitava, 10ª dimensão pensando cancelado, cancelado, cancelado. Não, eles têm mais coisa para fazer na vida do que ficar pensando em cancelado. Isso eles já resolveram lá atrás, quando entenderam como o universo funciona. Então pronto, resolvido. É temporário a história do cancelado. Então, um negativo jamais consegue dominar alguém que quer progredir, se esse alguém não deixar. Agora, se um ser que está em evolução, isto é, um ego, um cérebro reptiliano que está andando, ele baixa a frequência, abre um canal de comunicação, deixa uma mensagem entrar no seu fluxo de pensamento. Bom, aí ele baixou a guarda. E ele baixou a guarda por livre e espontânea vontade. Ele pode fechar isto a hora que ele quiser. Ele não vai ser dominado por ninguém. Mas, se pelos interesses particulares dele, ele resolve baixar a guarda, abrir umas parcerias, fazer alguns negócios com o povo do contra, então paciência. Então ele abriu um canal de comunicação com os negativos. E o óbvio lulante é que fazer negócio com os seres do contra é uma coisa muito complicada. Mas, o que dizer? Ego é ego. A pessoa pode achar que dá para fazer negócio com uma legião e que tem mais poder que a legião inteira e que vai usar a legião para conseguir isso ou aquilo. Lembra? O pensamento mágico, o feitiço, e que sairá numa boa, depois de passar para trás uma legião inteira. De seres que são extremamente inteligentes, que estão em outra dimensão, que atuam em várias dimensões, com N possibilidades de atuação. E um ser, um ego, pensa que sozinho pode enfrentar, fazer negócio, manipular os seres do contra. O que fazer? Paciência. Paciência. Se um ego pensa uma coisa dessa, ele aprenderá pelo lado mais difícil. Então a coisa só fica realmente complicada quando um ser em evolução deixa um ser do contra tomar conta dele. Aí complicou. Porque aí a agenda é outra. A agenda não é mais dos interesses particulares do sujeito e a agenda do ser do contra que tomou posse da casa. Mesmo que seja momentaneamente. Mas é livre-arbítrio. Se o sujeito quer fazer uma parceria, paciência. Ele tem livre-arbítrio para fazer a parceria. Ele aprenderá a duras penas, mas é um aprendizado. Portanto, em última instância, os seres do contra estão ajudando a obra geral do todo. Inevitável.
Se os do contra provocam calcinátil nos outros, os outros estão aprendendo. Pura lógica. E por esse aprendizado doloroso, eles chegarão na luz. Eles aprenderão a soltar. É um paradoxo, não é? Na verdade, se pensar bem, é espetacular. A lógica desta coisa é espetacular. Porque, se você pensar o que os do contra poderiam fazer de forma mais eficiente possível contra o todo. O quê? O que eles poderiam fazer de mais eficiência contra o todo, para atrapalhar a evolução do resto? Adivinha? Não fazer nada. Se os do contra não fazem nada, o que acontece com os demais? Muitos cairiam na zona de conforto e ficariam sem fazer nada por muito tempo, sem evoluir, certo? Sem trabalhar, estudar, ajudar, ficariam paralisados. Por isso que eu falei, se os do contra não tivessem tomado a iniciativa de ser do contra, a gente teria que fazer uma reunião para poder resolver. E agora, como é que fazemos? Porque zona de conforto geral, não dá. Precisa andar. Mas não tivemos esse trabalho. Espetacular. Por quê? Os do contra, desde o início, já são do contra e já começaram a bagunçar os que querem evoluir. Isto é, tiraram todo mundo da zona de conforto. O tempo todo. Então você vê o planeta inteiro evoluir, o planeta inteiro crescer. 7 bilhões e chegando mais. E todos evoluindo aceleradamente, porque problemas não faltam, e quanto mais problema, mais evolução tem, graças aos amigos do contra. Pois é, mas pensa bem, por que será que eles não fizeram isso? Porque isso é interessante. Por que os do contra não pararam para pensar e chegar nessa conclusão lógica que nós estamos falando? Se a gente cutucar, eles saem da zona de conforto, eles crescem, né? Saem da solution, vão cair na calcinatio, e aí mortificatio, e vão chegar na luz. Então é melhor a gente não cutucar esse povo. Deixa, né, que eles fiquem na zona de conforto. Pois é, mas aí nós temos um tremendo paradoxo. Porque se os do contra não fizerem nada, adivinha? Adivinha o que aconteceria? Se os do contra não fizerem nada, na prática, eles soltaram. E aí eles ficam iluminados. Mas eles não podem ficar iluminados porque eles são do contra. Então é um beco sem saída neles. É uma situação insuportável, terrível para eles. Porque se eles falarem, não vamos mais perturbar o universo, deixa eles fazer o que eles quiserem. Bom, o povo cai na zona de conforto, né? E eles se iluminam, porque na hora que eles pararem de perturbar, eles soltaram, lembra? Soltou, sentou, iluminou, soltou. Se eles pararem de perturbar, eles soltaram. Deixa para lá.
né? É o que eles teriam que pensar. Deixa para lá. Solta o resto do universo. Se o povo quer progredir, progride. Se não quer, não progredir, não progredir. Isso é que os negativos teriam que pensar. Problema deles. Solta todo mundo. Se eles quiserem ficar deitados lá na grama para o resto da eternidade, que fiquem. Isso eles deveriam pensar assim. Porque é do interesse deles. E aí eles se iluminariam. Porque soltaram. O problema deles seria resolvido. Pois é, mas eles não podem soltar. Porque se eles soltarem, eles se iluminam. E aí se ilumina, fica a favor do todo. Eles são contra o todo, pronto. Sai dessa. É um círculo vicioso. No fundo do poço, correndo atrás do próprio rabo. E o único jeito de sair do poço é se alguém enfiar a mão, pegar pela cabeça e puxar. Isto é, o todo puxar para fora. Isto é, soltar. Portanto, vocês veem que é simplesmente espetacular o plano do todo. Respeitando todo o livre-arbítrio de todo mundo. O todo pode emanar, centelhas sem parar, universos, galáxias, solta e deixa correr o programa que dá certo de qualquer maneira. Como vem dando certo. E o mais, digamos, o tão espetacular quanto é que tudo isto foi conversado, batendo um papo, num jantar, há mais ou menos 2.400 e não sei quantos anos. O banquete. Sócrates, Platão, seus amigos, comemorando, né? Cada um conversando, contando as suas experiências, dando suas opiniões filosóficas sobre os mais variados assuntos, mas principalmente isto que nós estamos falando aqui. É claro que não foi falado desta maneira, ok? Eles eram e são altamente complexos. Então, os raciocínios não são assim como arroz com feijão, como a gente explicou aqui, mas eles disseram exatamente tudo isto que foi dito aqui hoje, há 2.400 e tantos anos atrás, num jantar, numa festa, num banquete. Eles já tinham chegado a essas conclusões. Por isso que o ápice da evolução humana já aconteceu. A civilização grega foi o auge da psique humana. Já foi. Está tudo aí documentado para quem tiver olhos para estudar. Num mero jantar, tudo isso foi subentendido. É claro que não foi falado com essas palavras, mas tudo isso estava subentendido nas conversas que eles tiveram, principalmente no que Sócrates falou naquele jantar. Obrigado.